Qual é o centro do universo? Essa é uma pesquisa que alguns cientistas já tentaram responder. Houve um tempo em que se acreditava que tudo acontecia em volta da Terra, que era o centro de tudo. Depois, a duras penas, gente morreu inclusive por conta disso, foi perseguida. Descobriu-se que não, que a Terra é que gira em torno do Sol, por exemplo, e que a Terra não é o centro do universo. Pouco mais adiante, foi descoberto que não existia apenas um universo, mas multiversos. Ainda que a ciência tenha avançado nas descobertas astronômicas, ainda que tente se entender um pouco em relação às fronteiras do nosso universo, alguns estudos dizem que as fronteiras do nosso universo existem há aproximadamente 40 bilhões de anos-luz. Isso é inimaginável, né? Do universo. Quanto mais do ou dos multiversos. Como se não bastasse a existência de outros universos, de outras galáxias, de outros planetas, de outras estrelas, de outros sóis, começa a se especular sobre a possibilidade de realidades paralelas à nossa. Ninguém sabe explicar direito como é que isso funciona, afinal de contas, como é que a gente pode entender que agora, aqui, entre nós, nesse nosso papo, pode coexistir uma outra realidade separada por uma fina camada, uma fina membrana que impede que uma intervenha na outra, mas elas coexistem, elas coabitam no mesmo espaço e no mesmo tempo, quem sabe. Existem várias teorias, uma delas é que cada um de nós, a partir de nossas escolhas, vive desdobramentos de escolhas diferentes que a gente vai tendo ao longo do caminho em realidades paralelas. Por exemplo, você escolheu uma profissão de dentista, mas naquele momento em que você decidiu qual vestibular ia prestar, em alguma outra realidade você escolheu ser engenheiro. Isso criou uma bifurcação de realidades que foi construindo coexistências correlacionadas de você mesmo, que vai vivendo outras vidas em outras realidades. Nesse caso, você se casou com a primeira namorada e não com a segunda, você se separou da primeira mulher e não está casado até hoje, teu filho não nasceu. É difícil a gente imaginar. É claro que isso é no campo das teorias, é claro que não existe nenhum tipo de comprovação científica nesse sentido, ainda que um ou outro insista em dizer que há. Mas mesmo assim, se você for averiguar essas comprovações científicas, isso não passa de suposições, enfim, de evidências que um ou outro acaba enxergando, de certa maneira, aquilo que está propenso a enxergar. De modo que é difícil a gente dizer que é ou não é assim. Mas o fato é que as possibilidades estão abertas. Pode ser que seja. Pode ser que seja completamente diferente e ainda mais espetacular, ainda mais fantástico, ainda mais difícil. Se você vai tirando esse nó, vai desdobrando esse papel, você vai se aprofundando nessa investigação, que não necessariamente pode ser ou necessariamente será científica, no sentido de evidências, experiências que se repetem, mas até no campo da reflexão, da filosofia, afinal de contas, por que não? Né? Acho que nós já passamos, e é por isso que essa era é considerada pós-moderna, o tempo do endeusamento da ciência, onde somente comprovações medidas em tubos de ensaio poderiam determinar a verdade. Hoje nós sabemos que existe uma dimensão de percepção, de acolhimento da verdade, de interferência, inclusive, daquilo que é real ou não, interior, no campo da intuição, no campo da reflexão, no campo da filosofia, no campo da observação, que nos catapulta a uma percepção um pouco mais ampla do que os nossos sentidos podem evidenciar ou provar e que muitas vezes fazem com que a gente avance um pouco em uma dimensão que a gente não sabe explicar direito o que é, nem o que sabe, nem o que sente, nem o que entende, mas ainda assim percebe que há um vasto universo, um vasto campo, infinito muitas vezes a ser explorado. É por isso que Sócrates já dizia, só sei que nada sei, porque quanto mais você avança em conhecimento, em simplicidade, em humildade, sem nenhuma pretensão de ser dono da verdade, sem nenhum medo ou nenhuma resistência em mudar de opinião, em mudar de ideia, afinal de contas está tudo aberto. Quando você avança
nessa direção e nesse ritmo, você começa a perceber que por mais que você sabe, e por mais que esse conhecimento vá se aprofundando em você, a conclusão é de que tudo que eu sei, diante de tudo que é, não é nada. Outro dia eu estava conversando com meu filho, a gente estava no carro, estava levando ele para a escola, eu já até comentei isso aqui uma vez, e na escola dele é uma escola inclusiva, então tem outras crianças, tem pessoas que têm, por exemplo, síndrome de Down. E meu filho dizia o seguinte: olha, eu vejo as criancinhas lá com síndrome de Down e me chama a atenção que a maioria delas é feliz, né? São felizes, estão sorrindo. Agora, será que elas não se incomodam? Elas não sabem, elas não percebem a realidade, mesmo assim elas são tão felizes, por quê? Eu dizia para ele o seguinte: olha, o que é a realidade e qual de nós conhece a realidade? Se você for pegar o homem mais inteligente, Albert Einstein, o símbolo da matemática, da inteligência, do conhecimento, Leonardo da Vinci, pegar essas pessoas, você pode definir que diante do todo, de tudo aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, eles sabem, vamos colocar aí numa escala de 0 a 100, 0,6%. É um exemplo para a gente pensar. Eu, você, as pessoas ditas normais, digamos que sabem 0,4%. E essas crianças, eu dizia ao meu filho, por exemplo, as que têm síndrome de Down, que você diz que não conhecem a realidade, vamos supor que sabem um pouco menos do que a gente e sabem 0,3%. Então, diante do 0 ao 100, o gênio que sabe 0,6 e o que tem deficiência mental sabe 0,13 e nós que sabemos 0,4, muda o quê? Nada. A não ser no nosso discurso, na nossa presunção, na nossa arrogância, na nossa necessidade de nos autoafirmar diante do outro para dizer que eu sei e você não, mas o fato é que eu e você não sabemos nada. Tudo que a gente sabe está no nosso campo restrito, limitado das nossas experiências, condicionado à nossa percepção do tempo e do espaço. Condição que há muito já começou a se questionar e ainda mais, né? Afinal de contas, o tempo e o espaço é apenas uma percepção que nós temos diante da velocidade do nosso deslocamento diante da luz. O tempo e o espaço é passível de discussão, o tempo e o espaço em outras dimensões, a partir de outras perspectivas, não existe como a gente percebe. Eles podem ser acessados, ou o passado ou o futuro, dependendo da sua velocidade em relação à luz e em relação a eles. Então, nada é absoluto, nada é definitivo, tudo está no campo da especulação. Diante disso, diante dessa percepção, diante dessa situação, dessa condição que nos coloca nessa dimensão do 0,4 ao 0,6, no nível de acesso ao conhecimento, o que nos resta? Já que nenhum de nós conhece o que de fato somos, eu e você, a gente vive nessa busca: quem somos nós? De onde viemos? Para que existimos? Para onde nós vamos? Onde nós estávamos antes de vir para cá? O que será? A gente não sabe nada. Então a gente vai criando a nossa realidade, a gente vai construindo os nossos castelos a partir dessas referenciazinhas da massa, do que se coloca como condicionamento moral, ético, profissional. A gente vai se agrupando em camadas sociais, em camadas culturais, em camadas de raça, de etnias. A gente vai se agrupando e definindo religiosas, políticas, filosóficas. E definindo dentro desses pequenos e restritos grupos as suas verdades que vão se tornando absolutos. E quando se tornam absolutos, se tornam motivos para desavença, para guerra, para briga, para sentimentos de superioridade ou de inferioridade e para toda sorte de malefícios, para aquilo que poderia ser um facilitador de compreensão do significado da vida e de nós mesmos. O que eu quero dizer com tudo isso é que diante dessa perplexidade natural que a nossa existência gera em nós mesmos, não nos resta nada além de nos vincularmos, de superarmos essas camadas finas, essas casquinhas de cebola que a gente vai construindo, que nos separa, que nos cega, que nos blinda, que nos dificulta a percebermos o que realmente de fato importa.
Já que a gente não tem acesso a todas as fontes de conhecimento, e o que a gente acumulou de conhecimento em tantos anos é praticamente nada, o que resta? Em primeiro lugar, não resta ou não deve restar espaço para que você consuma a tua energia, se desgastando, se entregando, se lamentando, se vitimizando por conta daquilo que hoje você chama de problema. Tudo isso é tão contingencial, falta de grana, de trabalho, mulher ou marido que foi embora, doença, morte. Eu sei que é difícil, eu sei, eu sou humano. Não estou dizendo para a gente passar como bonecos de plástico diante disso, até porque o sofrimento também nos melhora. Mas o que eu quero é que você coloque isso na escala de importância do todo. E comece a perceber a partir da tua fragilidade, da tua falta de conhecimento, da tua relatividade diante de tudo. Qual o real significado e dimensão daquilo que você chama de problema? Que te consome, que te desgasta, que te cega para a vida. Vale passar por cima de tudo isso, não como quem nega a realidade, como quem não sente, mas como quem entende que por trás desse muro, dessa camada, existe uma realidade muito maior, muito mais profunda, e essa, sim, se vincula diretamente àquilo que eu sou. Afinal de contas, eu e você somos pedacinhos, expressões dessa beleza que hoje nós não conhecemos, que chamamos de multiverso, mas que é muito mais do que isso. A gente pode dar o nome até de Deus. E cada um de nós é uma expressão disso. Cada um de nós é um pontinho, é um sinal de tudo isso. Dentro de nós existe também no micro-universo que somos uma expressão do macrocosmos, do macro-universo, que se relaciona com nós da mesma maneira que nós nos relacionamos com o todo. O que eu quero te dizer diante de tudo isso é que, apesar dos pesares, das dificuldades, dos problemas, aquilo que você chama de dificuldades, existe uma realidade muito maior, e é essa que você deve enxergar. E é essa que deve ocupar os seus pensamentos, é essa que deve ocupar as suas motivações, no campo da simplicidade. Quanto menos intoxicado nós estivermos, quanto mais abertos, quanto mais simples for nossa visão, quanto menos ambiciosos no sentido de desejos e desejos nós formos, mais fácil será da gente perceber, porque a grande eloquência de tudo isso está na vida, está nas relações, está no entendimento de que nos vínculos que vão se criando a partir do amor, a gente vai entendendo, ainda que a gente não consiga explicar em palavras ou em códigos, mas essa realidade se estabelece como verdade dentro da gente e se reproduz no nosso olhar, no nosso comportamento e no nosso estilo de vida e na harmonia da vida que vai se realocando à nossa volta. Esse nosso papo hoje talvez tenha sido um pouco aberto, não tão objetivo, mas essa é a ideia. Eu queria que você refletisse sobre isso. Eu queria que você absorvesse, ainda que não no campo da intelectualidade no primeiro momento, mas na dimensão do aconchego, do entendimento, da verdade que existe dentro de você. Todos nós somos um. E a linguagem, o entendimento da simplicidade e do amor nos remete àquilo que hoje a ciência começa a especular com 0,1% do conhecimento do todo, mas que dentro de nós, existencialmente, já é verdade e já pode se estabelecer no momento, no dia chamado hoje, no agora, como realidade existencial e absoluta que nos vincula e nos torna humanos melhores. Um beijo para você e até a próxima.